Olá, bom dia, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Vamos orar nesse dia lindo. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que está assistindo este vídeo, oramos ao Senhor, pedindo primeiro a graça do Senhor para esse dia que o Senhor nos propôs para vivermos nele, e também pedimos a bênção do Senhor, mas desde já te agradecemos pelas bênçãos de ontem e agradecemos ao Senhor por nos deixar e nos motivar a confiarmos no Senhor, e todas as bênçãos virão a nós quando confiamos no Senhor. Assim nós oramos também, no nome de Jesus. Amém. Se for nítido a você, ou visível a você, uma machucadinha que eu tenho nos lábios, é da febre de domingo. Então, estourou-se hoje ou ontem este carocinho que já estava desde a febre, mas graças a Deus que podemos gravar o vídeo assim mesmo. Nós não temos que enfeitar nada, que colocar Photoshop, que criar avatar, porque esses pastores que estão criando avatar aí, essas pessoas que estão criando avatar, não sabem que avatar são demônios. E eles pegam figurinhas de demônios e colocam para substituir a face dele. Por isso eu prefiro dizer a você que eu ainda estou nos meus pijamas buscando a Deus e com a cara que amanheci, né, da forma que amanheço. Então, que Deus continue nos abençoando, né, e nos dando graça para sermos nítidos, né, para termos a dignidade de apresentar a nossa identidade própria, sem invenção. Vamos ler, né, no nome de Jesus, e esse machucadinho vai sarar em breve. No nome de Jesus, vamos ler Êxodo, capítulo 16, versículo 6, 7 e 10, e vamos falar daquilo que prometemos falar ontem. Leamos então a palavra de Deus. Êxodo capítulo 16, versículo 6, diz assim: Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Vou repetir. Então disse Moisés e Arão ao povo de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. O versículo 7 diz assim: E amanhã, primeiro foi à tarde, né, que ele disse, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem pensam vocês que somos nós para que murmureis contra nós? Foi a pergunta que ele faz ao povo, né? Mas ele manifestou uma coisa muito interessante. E o versículo 10 diz: Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, ou viraram para trás, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que foi Arão estar falando, e o que falou Arão com eles, para Deus então manifestar a sua glória. Algo que talvez mexeu também com o coração de Deus. E Deus então naquela mesma tarde se manifesta na nuvem. Vamos então meditar no seguinte. Ontem prometemos dizer, ou eu prometi dizer, que falaria uma profecia que Moisés fez, entregou, que a Bíblia não diz que Deus falou com ele. Mas ali haviam profecias de dois lados. Primeiro, através de afronta, através de agressão, o povo agrediu a Moisés e a Arão, dizendo: Você, Moisés, nos trouxe do Egito para morrer nesse deserto de fome, não é? Bom, então essa foi a segunda murmuração, porque a primeira eles pensavam que ia morrer nas mãos dos soldados de Faraó. Agora, eles jogam isso na cara de Moisés. Moisés, talvez, quando falou com Arão, ele já estava um tanto quanto irritado,
Moisés se irrita algumas vezes, ele era humano como eu e você. E então, né, o povo diz assim, você trouxe a gente para morrer nesse deserto? Toda essa multidão para morrer no deserto de fome? Moisés então fica triste e Deus interrompe e fala com Moisés. Moisés, esse povo murmurou tanto que eu ouvi a murmuração deles. Eles reclamam, eles cochicham entre si, eles falam baixinho, eles resmungam, Moisés, para depois levar até você. Pois eu vou fazer, Moisés, chover pão do céu. Moisés então chama Arão e Moisés fala com Arão. Arão, esse povo está ofendendo a mim e a você. Reúna o povo e vamos falar com o povo. Mas Moisés fala uma coisa com Arão, porque Moisés era um homem culto. Quando o povo reclamou, eles reclamaram em ordem. E Moisés, então, queria que Deus agisse também em ordem. E o que Deus falou foi a segunda coisa que o povo falou. Deus falou, então, que faria chover pão do céu. Mas, na verdade, o povo falou em pão o segundo lugar. O povo falou em carne o primeiro lugar. O povo falou, que saudade temos das panelas do Egito cheias de carne. Meu irmão, minha irmã, quando você vem para a presença de Deus, para andar com Deus, com memórias mundanas, você sofre. Você agride a Deus. Aí você lembra lá, aquele ditado antigo, né? Eu era feliz e não sabia. Isso é um ditado de tolo, porque enquanto você vive no saudosismo, eu era feliz e não sabia, você vai começar a querer voltar lá no passado e a sua vida não volta, não seja tolo. Deus te deu dias para viver nessa terra e cada dia tem a sua motivação, cada dia tem o seu momento e o dia de ontem não vai se repetir. A água que passou não volta mais. Então é bobeira, é sinal de tolice ficar dizendo eu era feliz e não sabia, e hoje você vai viver então infeliz? Deus não quer isso para você. Então vamos ao assunto. Eles começam então ao saudosismo do Egito. O tempo de escravidão, mas eles não citam a escravidão. Eles citam as panelas de carne. E o pão com fartura foi o segundo lugar que eles disseram. E Moisés, na sua cultura, na sua inteligência, na sua sabedoria, ele então fala com Arão para começar o discurso da maneira exata. Mas isso faz com que Moisés comprometa a Deus. E Deus gostou disso. O que acontece? Moisés fala, Arão, reúne o povo. Vamos dizer ao povo que Deus foi que os tirou da terra do Egito e não nós. Quem eles pensam que eu e você, Arão, somos? Vamos dizer isso a ele, perguntar isso a eles. Porque nós somos meros homens que Deus está usando para abençoar e para levar este povo à terra prometida, Arão. Vamos reunir o povo. Então, Arão reúne o povo. O povo está ali à tarde. E Arão começa então a falar para o povo, olha, quem vocês pensam que somos? Pergunta Moisés. Vocês pensam que somos deuses? Não, nós somos usados pelo Deus Todo-Poderoso e hoje à tarde ele vai provar para vocês mais uma vez que foi ele que tirou vocês da terra do Egito. É ele, não somos nós. Então, por que estão pensando que estão afrontando a nós? Vocês estão afrontando a Deus. E Deus ouviu a murmuração de vocês antes que chegasse a nós. Deus já havia ouvido a murmuração de vocês. O desejo de estar lá na terra da escravidão, só porque lá tinha carne e pão. Vocês eram comprados por carne e pão. E vocês estão satisfeitos com isso? Se Deus tem o melhor e o maior para vocês, vocês estão afrontando diretamente a Deus, dizia Arão a eles. Mas Deus vai fazer pela tarde chegar carne até vocês. E pela manhã vai descer o alimento do céu, conforme ele promete.
Então nós diremos a vocês o que fazer nos 6 dias, colhendo o alimento do solo. Mas não especificam a carne, porque carne pode ser temperada e guardada, mas o alimento não. Deus separou o seu dia, Deus santificou o seu dia, e Deus não trabalharia naquele dia fazendo descer este pão do céu. E Deus estava educando-os a separar um dia para adorá-lo, um dia para agradecer a Ele por todas as bênçãos. Eu uso fazer isso todos os dias, antes de sair da minha casa para o trabalho. Eu acordo 3, 4 da manhã, e assim começa o meu dia com Deus, orando por 1 hora e meia, como orei ontem, 1 hora e meia, graças a Deus, de joelhos, para depois meditar. A palavra que chega até você tem um custo, e esse custo é a minha vida na presença de Deus. Então, Arão fala isso com o povo está ali atento, porque falou o que eles queriam ouvir, de carne e de pão. A carne à tarde, e no dia seguinte, todas as manhãs, o pão estaria ali e eles poderiam comer, pegar a porção do dia. Não podia guardar para o dia seguinte, porque iria azedar, iria dar bicho. Deus estava dizendo ao povo: eu quero dar a vocês regulamento e ordem, mas eu quero que vocês vivam na minha dependência, acreditando em mim. E antes de Arão terminar de falar, eles sentem que algo está atrás deles, ou meio do lado atrás, acontecendo, mas lá de frente para o deserto, e eles viram para ver. E ali estava a nuvem de Deus. Deus se manifestou na nuvem. E eu acredito que aquela nuvem ali talvez tenha começado a virar como uma tocha de fogo, ainda durante o dia. Isso era Deus mostrando o seu poder. Ali talvez que a nuvem ficasse dourada ou avermelhada como tocha de fogo, e manifestações naquela nuvem para eles saberem que Deus estava ali, mostrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não os abandonou, que estava caminhando com eles, mas que também estava vendo o tipo de afronta que eles levavam até Ele. Meu querido e minha querida, que mensagem nos traz a palavra de Deus com esse povo de Israel? Deus traz a palavra para mim e para você dizendo: eu estou presente na sua vida, eu cuido de vocês, eu tenho plano com vocês, mas eu não quero que vocês vivem ociosos, reclamando, falando baixinho por aí, dizendo, culpando pessoas, enquanto o problema de vocês é comigo, eu que chamei vocês. Moisés dizia isso para Arão diga a ele: foi Deus, e ele provará para vocês que foi ele. O problema de vocês não é comigo e nem com Arão, o problema de vocês é com Deus. Fale com ele, clame a ele, chore nos pés dele, mas ele irá vos ouvir. Mas se ficarem falando palavras ruins, palavras más, palavras perversas aí, desejando o mundo sujo que vocês vieram dele, que Deus os tirou de lá, da terra da escravidão, isso deixará o nosso Deus triste. Não ofenda o Deus que vocês servem e o Deus que os chamou para servir, que os tirou do Egito. Vivam uma vida de dependência dele, mas vivam a vida onde ele irá manifestar a sua glória, e vocês verão a sua glória. Que maravilha! Antes do dia findar, houve glória de Deus e houve carne, o que eles falaram primeiro, e depois no dia seguinte, a glória de Deus fez descer maná, pão do céu. E a Bíblia diz que Deus então fazia descer um orvalho pela manhã, à tarde foram as codornizes que Deus chamou do mar. Venha, codornizes, lá da região da beira do mar, das cercanias do mar,
Deus vira, venha, codornizes, venha. E elas voavam a tipo 90 centímetros de altura, na face quase que eles podiam levantar a mão e ir pegando, e pegando, e pegando. Quantas quisessem. As codornizes eram para eles como nuvem, para eles pegarem bastante e se alimentarem. O que Deus te dá é muito maior do que as panelas cheias do Egito, as panelas cheias que esse mundo pode te oferecer. E a outra coisa, Deus te dá alimento para viver e não para morrer. Deus te dá alimento para ser livre, né? Para ficar fora deste mundo e para servir e adorar a Ele. A nuvem de glória de Deus, quando aparece na nossa vida, ela está nos chamando para adorá-lo, para engrandecer o nome dele e para dizer, eis aí a manifestação do Deus vivo, o Deus que me supre, o Deus que me dirige e o Deus que me guarda. Deus tem ciúme e tem zelo de você, tanto quanto teve ciúme e zelo do povo de Israel. Quando o povo de Israel enaltecia o Egito, isso machucava a Deus. E Deus provou para o povo de Israel e para todos os egípcios que Ele é Deus sobre os deuses, que essas ofertas que o mundo faz, que o mundo tenta oferecer para você, não são compatíveis com as ofertas que Deus tem para você, com as bênçãos que Deus tem para você. E Deus pode mudar a tua sorte a qualquer momento. Anteontem eu falava com o irmão e ele me pediu um estudo sobre sorte. Eu quero dizer para você, a sorte existe para o teu bem ou para o teu mal, mas a sorte que vem de Deus é para te produzir vida. E mesmo que você esteja tendo agora uma má sorte, né? Que você esteja tendo uma vida ruim, uma vida prejudicada, porque o diabo lançou sobre você a má sorte, a Bíblia diz que Deus pode mudar a tua sorte. Deus pode restaurar aquilo que Ele projetou desde o princípio para você e que você mesmo abandonou. E Ele pode te trazer a ter uma vida santa com Ele, vendo de perto a glória desse Deus. Amanhã falaremos que no teste de Deus o povo falhou. E Deus, mesmo assim, com paciência, prova o seu amor para conosco, mesmo às vezes tão falhos diante dele. Mas preocupe-se em buscar a Deus, em servir ao Senhor, em dizer, Senhor, esta mensagem fala comigo. E eu não tinha falado, o título da mensagem é Em Instantes Saberás Quem é Deus. Se você deixar Deus operar na sua vida, em instantes saberás quem é Deus. Deus provou para o povo e Ele prova para você. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família. Em nome de Jesus, e tenha um dia abençoado. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.